Bom, meus irmãos, estamos aqui de volta. Hoje é a aula 6, que nós vamos discorrer um pouco sobre os processos de vampirismo. Tão, às vezes, esquecidos nos nossos movimentos de estudo, mas tão urgentes em conhecimento quando tratamos dessa questão espiritual, que é a obsessão. Então, meus irmãos, primeiro, o que é um vampiro? Será que são aqueles vampiros dos filmes que nós assistimos, né? Que povoam o nosso imaginário dentro da literatura, de terror? O que é que são os vampiros? Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele diz o seguinte, que vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos, a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então, toda entidade ociosa, seja ela encarnada ou desencarnada, ela está de alguma forma vampirizando alguém, também encarnado ou desencarnado. Interessante, né? Nós pensarmos nesse aspecto. E essa vampirização, meus irmãos, ela ocorre na questão das energias. Vamos entender mais. O vampirismo, então, é pelo livro Estudando a Mediunidade, o Martins Peralva, ele nos traz o seguinte, que é a ação pela qual os espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, se mantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a sua substância vital. Então, olha que interessante. É um ser encarnado ou não, que envolve outro ser encarnado ou não, e começa a sugar dali toda a energia vital daquele ser. Então, está embutido dentro dos processos de obsessão. E é algo que ocorre, meus irmãos, muito mais do que nós imaginamos, assim como os casos de hipnotismo que nós estudamos na aula número 5. O vampirismo também é chamado, dentro dos estudos espíritas, de parasitismo espiritual, parasitose espiritual ou parasitose obsessiva. Nós vamos encontrar esses termos. Nós fizemos aqui um bom resumo de um compêndio de bastantes livros para trazer várias conceituações, né, de vários autores que vão nos auxiliar. Como se dá, então, esse contato? Como se dá esse processo de vampirização ou de parasitose espiritual? E a Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, vai nos explicar isso com muita clareza. Ocorre principalmente, né, 4 formas essenciais onde vão ocorrer esse caso de vampirização ou parasitose obsessiva. Primeiro, aqueles espíritos que são muito apegados à matéria, às coisas materiais, eles, ao desencarnarem, se mantêm na mesma faixa mental, no mesmo processo de apego. E aí eles vão tentar se ligar aos outros seres encarnados que pensam e que comungam daqueles mesmos desejos. Pode ser qualquer um, desde que haja afinidade de sensações, de sentimentos, de fluidos, de mentalidades, né? Então, aquele espírito, por exemplo, muito agarrado aos vícios, ao álcool, ao fumo, à drogadição, ele desencarna
ele vai querer continuar usufruindo. Como ele não tem mais um corpo físico para beber e para fumar, ele vai se utilizar de um instrumento que seria um ser encarnado que se encontra naquelas condições. Havendo ali uma perfeita simbiose, ele começa a sugar tudo aquilo que ele quer sentir daquele irmão encarnado. Então a tendência da pessoa, né, entra num processo obsessivo completo, uma vampirização. A pessoa que bebia somente para si passa a beber para alimentar e saciar muitos. Ela não está bebendo mais sozinha. A pessoa vira, como nos diz André Luiz, uma taça espiritual, onde muitos ali, um grupo, começam a sorver da mesma bebida que ela está bebendo. E assim é no caso do cigarro, das drogas, dos remédios, que a pessoa perde o controle e entra num verdadeiro vício, e o remédio sai daquele planejamento ali médico, né? E outras sensações também. A questão do sexo desregrado, a comida. Olha, até a comida, hein, meus irmãos? 2. São aqueles obsessores que, em casos específicos de vingança, eles passam a sugar, a exaurir o obsediado, até levar aquela pessoa a doenças físicas, doenças mentais e até ao desencarne. Nesses processos todos que nós vamos falar aqui, mas esse dos obsessores é muito comum, como nós vemos no livro Libertação de André Luiz, os espíritos nesse processo de vampirização, eles ligam naquele ser obsediado ovoides, os chamados ovoides, que nós vamos discorrer aqui daqui a pouco. Nós vamos falar mais sobre o que é. 3. Aqueles espíritos que fora da carne, eles ainda se ligam aos familiares, aqueles a quem gostaram na terra, não por vingança, não por maldade, mas é porque gostam demais, têm uma afinidade muito grande, e a pessoa completamente ignorante do seu destino como espírito imortal, ele quer continuar dentro de casa, da casa material. Então ele se liga aos parentes que oferecem uma sintonia. Eles não querem fazer o mal a ninguém, mas eles passam a vampirizar os parentes, as pessoas que estão ali, para continuar tendo as mesmas sensações. Então dorme junto com os parentes, vampiriza o sono, come junto com os parentes, vampiriza a comida e fica o tempo inteiro ali dentro de casa. É um processo de vampirização. E o quarto seria entre os encarnados, que é um processo também dos mais comuns e dos que mais acontecem. São aquelas pessoas que sugam a energia do outro. Basta aproximar e ela suga, ela rouba a energia. São aquelas pessoas, aqueles lugares que quando nós chegamos, nós nos sentimos exauridos, exaustos, né? E lá no Instruções Psicofônicas, também são mensagens ditadas por Chico Xavier, nós encontramos: toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Então, a mente completamente aberta à inutilidade, à ociosidade deficitária, vai fatalmente encontrar um espírito para dali sugar toda a energia vital daquele ser. Nos casos de obsessão e de doenças, nós encontramos um trecho num livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, lá do livro Loucura e Obsessão. Então ele tem um trecho muito interessante que ele fala sobre essa parasitose obsessiva, como é que ela se dá tecnicamente, como é que os espíritos nos levam a verdadeiros processos de doença física e mental.
Sendo a parasitose obsessiva o resultado da ligação do perispírito do encarnado com o espírito, o intercâmbio de energias faz-se automaticamente. Ora, à medida que se torna mais acentuado o intercâmbio fluídico, a energia invasora passa a influenciar as células sanguíneas histiocitárias, que começam a produzir anticorpos e defesas imunológicas no nível que lhes corresponde, alterando o equilíbrio físio-psicossomático do paciente. Às vezes, aquela energia deletéria facilita a invasão bacteriana, favorecendo a instalação de vários processos patológicos de efeito irreversível, que encontram apoio na consciência culpada. Então, a pessoa, dentro de um processo de culpa e de remorso, ela abre a guarda, aqueles espíritos passam a sugar as suas energias vitais e, ao mesmo tempo, a introjetar dentro do seu organismo perispiritual, que automaticamente vai passar para o seu corpo de carne, aqueles fluidos deletérios, aqueles fluidos adoentados, densos, que vão automaticamente minando os seus centros de defesa. E a pessoa passa a ser contaminada por algum tipo de enfermidade. Então, é assim que é o princípio, né? É assim que vai ocorrer. Lá no site Mundo Espírita, nós encontramos, então, algumas causas, né? O que seria, por que é que a pessoa se liga a esse tipo de processo de vampirização? Primeiro, os desregramentos emocionais. Tristeza em excesso, além da conta, sem necessidade. Negativismo, a cólera, o medo, a raiva e outros processos, né? Então, a emoção adoentada não é sentir tristeza, meus amigos, um momento, né, que a gente tem uma perca, a gente fica triste, não é isso. É o excesso. É aquela coisa que nós deixamos tomar conta, a emoção tomar conta de nós por dias, né? Então, a pessoa extremamente colérica, tudo dá piti, tudo grita, tudo quebra as coisas que estão na frente, quer dizer, o excesso. É isso que faz o desequilíbrio, que causa o desequilíbrio das nossas emoções. A glutonaria, aquela pessoa que não tem vigilância sobre a comida. Começa, meus irmãos, do próprio ato da alimentação. A pessoa tem um poema, eu não me lembro o livro, que o Chico Xavier recebeu do Hilário Silva, né? Que ele fala que o homem enfiava aquele tanto de comida dentro da boca, que ele morreu engasgado com 2 bifes, que ele enfiou 2 bifes dentro da boca, queria engolir aquilo de uma vez, e ele morreu por falta de ar. Então começa do próprio ato de alimentar, do fazer a comida, de comer com calma, né, saboreando, sem excessos. Então a glutonaria vai nos ligar a esse tipo de espírito que quer sugar tanto a sensação da comida quanto a nossa energia vital. Os excessos alcoólicos, da drogadição, do fumo, que nós já falamos, os desvios sexuais, né? O excesso também na questão da sexualidade. Tudo isso, então, são causas, né, que podem nos deixar abertos a estes encontros, vamos dizer assim. No livro Evolução e Dois Mundos, nós já vamos caminhando aqui para o fechamento do estudo de hoje. Então, nós estamos na nossa aula 6, falando sobre vampirismo. Lá de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no livro Evolução e Dois Mundos, o André Luiz nos aponta 2 tipos de obsessão por meio da parasitose espiritual, chamado vampirismo, que ele faz uma associação. O primeiro é o ectoparasita, os desencarnados agindo como ectoparasitas. O ectoparasita, na ciência, é o caso, por exemplo, do mosquito, né? Que vem e assenta sobre a nossa pele, quer dizer, uma parasitose do lado de fora, né? Primeiramente. Então, absorvem as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizarem. São os que se aproximam dos fumantes, dos alcoólatras e aqueles que se entregam aos vícios de qualquer espécie.
Então, aquele espírito ou grupo de espíritos imantam aquele espírito alcoólatra, por exemplo, ficam ali do seu lado e eles vão sugando dele os vapores ectoplasmáticos que ele exala no ato de beber. Então, é assim que ele vai sugando tanto a bebida, os efeitos da bebida, quanto os fluidos vitais daquele ser. E automaticamente o ser obsediado vai recebendo de volta os fluidos envenenados daquele espírito obsessor. Então é uma verdadeira simbiose, é uma via de mão dupla. Ele doa tudo e vai pegando aqueles fluidos deletérios, densos, pesados e adoentados. Então vocês imaginam como é que isso vai ficando ao longo dos anos, né, meus irmãos? Onde é que uma pessoa vai chegar num processo obsessivo de vampirização. E o outro tipo B, são os desencarnados agindo como endoparasitas. Quer dizer, são aqueles micro-organismos que agem no lado de dentro do nosso corpo. Os vermes, as lombrigas, não é assim? Então, dentro da questão do vampirismo, esses desencarnados, eles conscientes, os que após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, tomam conta de seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher como se fossem os seus próprios. Então aqui você percebe a vampirização e o hipnotismo. O espírito vai minando o obsediado ali nos seus campos vulneráveis e ele passa a introjetar os seus pensamentos na mente do obsediado e vai tendo ali o controle completo, né? Acontece os dois tipos, o vampirismo e a hipnose, que nós estudamos na nossa aula número 5. E eu tinha falado, né, que acrescentam-se os processos da vampirização a questão dos ovoides. O que são esses ovoides, meus irmãos? Os ovoides são espíritos que na espiritualidade se cristalizaram. Eles vão mudando a forma perispiritual, deixando essa forma hominal humana e vão virando verdadeiros ovoides. Eles se concentram no mal, na perversidade, no vício, nos processos de vampirismo. Então eles vão condensando até chegar nessa forma. E aqueles espíritos vampiros vão ligando esses espíritos ovoides por laços, né, por fluidos, no corpo da pessoa. E os espíritos ovoides vão sugando aquela pessoa e projetando naquela pessoa aquelas ideias mais terríveis, aqueles pesadelos que eles têm dia e noite. Por exemplo, aqueles assassinos cruéis do lado de lá, eles chegam num ponto em que eles se cristalizam, eles transformam em ovoides e ficam o tempo inteiro ruminando aqueles crimes nefastos que eles fizeram. Então, quando eles são ligados ali às pessoas, eles tanto sugam quanto vão projetando aquela vibração. E a pessoa vai entrando num processo de loucura, de demência completa. Os vários processos de doenças levados, né, pelo vampirismo. Os ovoides, então, estão ali presentes. E nós vamos, na semana que vem, nós vamos preparar, quando nós formos preparar os próximos temas, um deles vão ser os casos de vampirização, que vão nos dar mais um estudo, uma aproximação com o tema. Porque pegando alguns casos, nós vamos entender melhor esses processos. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos continuar com o nosso estudo. Na próxima aula, aula 7, nós vamos aí prosseguir trabalhando a questão dos fluidos. E então, o nosso agradecimento, meus irmãos. Tem o link para que vocês possam aprofundar um pouco na temática de hoje, que foi sobre a parasitose espiritual ou o vampirismo. Então, que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro.